nós vamos tratar da história dos batistas. Hoje é a nossa última aula, tá? Então, essa aula geral que eu faço com vocês, essa será a última aula na próxima semana. Então, o Carlos vai assumir daqui e eu vou cuidar dos novos membros em outra sala, tá? Então, ele vai começar a expor a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 para vocês e eu vou expor a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco diferente, voltada para os candidatos a novos membros da nossa igreja, tá bom? Mas, no geral, tudo continua igual para todos, com exceção daqueles que vão participar da classe de novos membros. Eu queria pedir que vocês abaixassem a cabeça nesse momento. Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse dia. E depois as crianças, juntamente com os professores, podem ser encaminhadas para suas devidas salas, tá bom? Então, curve sua cabeça, vamos orar. As crianças podem ir para suas devidas salas. Por favor, dê uma olhada nesse material aqui. É a terceira apostila que está agrupada dentro do seu material, Confessando a Fé em 1644 e 1689. Nós vamos trabalhar esse material hoje e também esse material que é o primeiro material que está nas suas mãos, sobre a necessidade e prática de confessar a fé, tá? Esse material aqui. Então você procura, deixa marcado esses dois materiais, nós vamos trabalhar em cima deles, sobre a necessidade e a prática de confessar a fé e confessando a fé em 1644 e 1689, tá bom? Bom, o nosso irmão Cristiano vai entregar um papelzinho para cada um de vocês, tá? Aí vocês aguardem que daqui a pouco nós vamos falar desse papelzinho aí. Nós temos visto até então a origem dos batistas e nós vimos que tudo começou lá no século XVII com um movimento chamado separatista, um movimento de não conformidade com a coroa inglesa. Nós vimos que a religião se tornou estatal, então o Estado é que mandava, a igreja era comandada pelo Estado e comandava o Estado, então era um laço um tanto quanto estranho, e nós vimos que as coroas que ascenderam aquele trono não foram, na sua grande maioria, favoráveis aos protestantes, e os protestantes naquele tempo sofreram muito debaixo dessas coroas. Nós vimos que muitos cristãos naqueles dias fugiam para a Holanda, porque a Holanda gozava de uma paz e uma liberdade religiosa. E nós vimos então que nasceram naquele tempo, lá no século XVII, no comecinho do século XVII, um grupo que clamava, que gritava por uma purificação. E esse grupo ficou conhecido como os puritanos. E desse grupo puritano nós vimos que saíram os batistas. Então a nossa linhagem genealógica, ela parte do século XVII, então já fica evidente que nós temos que rejeitar qualquer ideia contrária a isso. Qualquer um que mostre para você, como a Convenção Batista Brasileira quer supor, que nós viemos de antes disso, de tempos anteriores a isso, rejeite. Nós viemos daquele período. Nós vimos que depois daquele período em que aqueles que são considerados pais dos primeiros batistas vão para a Holanda, né, o pai dos batistas gerais, que nós vimos que nós até usamos entre aspas isso, batistas gerais, eles vão ali para a Holanda e começa toda aquela confusão lá com John Smith, depois com Thomas Helwys, ele volta para a Inglaterra depois da confusão, da morte de Smith, como vocês viram, e aí começa o que nós chamamos a primeira igreja batista geral na Inglaterra, em 1612, com Thomas Helwys. Mas, paralelo a isso, nós vimos que surgiu um outro grupo de batistas mais robustos, batistas mais ortodoxos, porque, por outro lado, aqueles outros batistas eram heterodoxos. Nós vimos a confusão que aquele grupo produziu, a confusão doutrinária. Nós vimos que, no fim das contas, aquele grupo acabou desembocando no anabatismo. Então, nós vimos que era um grupo bem confuso. Já por outro lado, nós vimos que com John Spielberg, partindo daquela igreja JLJ, nós vimos que surgiu uma linhagem que é denominada batista particular, da qual todos os outros batistas que estão hoje espalhados pelo mundo descendem. E com John Spielberg
em 1638. Então, nós vimos na aula passada então, nós paramos em 1644. Alguém lembra o que aconteceu em 1644? Historicamente falando, que é importante para nós batistas. O que aconteceu? Quem sabe? Ninguém sabe? Sabe, mas esqueceu? Ó, a apostila que nós vamos trabalhar hoje, ó. Confessando a fé em 1644 e 1689. O que aconteceu de importante para nós em 1644? Rapaz, sabia que vocês sabiam. Eu tinha certeza e convicção que vocês iam acertar essa. Exatamente. Então, a cronologia dos nossos estudos, nós paramos, na verdade, nós fomos até 1645 ali com o batismo do pastor Henry Jesse, que foi aquele último pastor da igreja JLJ, que não aceitou o batismo, o credobatismo, mas depois, em 1645, depois da confissão de fé de 1644, ele aceitou o credobatismo e se batizou. Foi batizado por Hansed Knollys, que é um grande expoente do meio batista, tá? Então, nós paramos em 1644 e hoje nós vamos falar das duas confissões de fé dos batistas, tá? Então, essa é a nossa matéria de hoje. Eu queria um pouco d'água, se alguém puder trazer para mim, por favor. Se você não tem esse material aqui, o David sempre traz. Tá? Essa é a primeira confissão batista, a confissão de fé de 1644. Então, é uma produção do David aqui, ele imprime isso aqui. Não sei se tem hoje, mas se não tiver, você pode pedir que ele faz para você dar uma olhada, para você ler, tá? Essa é a nossa origem histórica, a nossa primeira confissão de fé. O que você faria numa situação como essa? Imagine só, imagine que você está numa cidade grande, essa cidade é a capital do país. E nessa cidade você é membro de dentre um punhado de igrejas que existe naquele local. Só que essa sua igreja é uma igreja clandestina, porque só existe uma igreja oficial dentro do seu país. Mas você não concorda com aquela igreja. Você saiu daquela igreja e você está se reunindo de forma secreta. Porque se eles descobrem que você está se reunindo, você vai ser perseguido, preso e coisas assim. Só que essa sua igreja começa a crescer. E ela começa a ser notada. E ao começar a ser notada, algumas pessoas começam a difamar o seu grupo, comparando você com um grupo que viveu há uns anos atrás, que foi um grupo totalmente rebelde, um grupo totalmente criminoso, que matou pessoas, derramou sangue, fez uma rebelião. E agora o seu grupo está sendo comparado com esse grupo. Algumas pessoas produziram documentos, papéis ali, aqueles panfletos com 9 páginas, o dobro do que era o comum naqueles dias, falando a respeito de vocês. Ei, cuidado com esses grupos aí, cuidado com a igreja do Rogério. Eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram lá no passado. Só que vocês não têm nada a ver com esse grupo. O que você faria se você estivesse numa situação como essa? Se você estivesse sendo acusado de ser algo que você não é. Estivesse sendo perseguido por algo que você não crê. O que você faria? O que você faria, Rogério? Ficaria quieto, deixaria rolar? O que você faria, Renato? É uma situação terrível, não? Imagine se as pessoas comecem a difamar esse grupo aqui. O cristianismo é proibido no Japão. Não podemos mais ser cristãos. Nós nos reunimos escondidos aqui. E no passado, uma igreja por aqui de Randa acabou cometendo atrocidades e matou pessoas. E acreditou que o seu pastor era um profeta e que a cidade de Randa seria Nova Jerusalém. Então eles começaram a matar as pessoas aqui. E agora as pessoas estão olhando para nós, que nascemos dentro aqui de Randa, falando, olha, tá vendo? Esses grupos aí, eles vão fazer a mesma coisa. Cuidado com eles. E a gente olha e fala, não somos nós, não temos nada a ver com isso. O que nós faríamos? Oi? Embora? Certo.
Na verdade, essa é uma questão que entra na ética cristã. Quando é que nós nos submetemos à autoridade? Aí que está a questão. Quando ela não sobrepõe as Escrituras. Os discípulos foram proibidos de pregar o Evangelho. O que eles responderam? Importa antes agradar a Deus ou aos homens. Então, nesse caso, é correto ficar assim. A igreja, por exemplo, no Islã, nós temos missionários perseguidos lá. É proibido também. Então, nesse caso, os cristãos têm que infringir a lei, porque essa lei está tentando sobrepor a uma ordem do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho. Então, nós nos submetemos. Então, não é pecado permanecer nessa situação, tá? Então, aqueles irmãos não estavam em pecado por permanecer ali, tá? Mas eles precisavam fazer alguma coisa, porque eles estavam sendo caluniados, difamados. Esta é a situação dos nossos irmãos batistas lá naquele tempo. Eles estavam sendo acusados de ser o quê? Anabatistas. E eles estavam sendo comparados com aqueles irmãos de Münster, lá da Alemanha. Lembra? Ele se autodenominou o Enoque, o profeta Enoque, e eles fizeram um estrago, mataram pessoas e colocaram um regime de horror. Tiago, quer falar? O Tiago disse, vou reproduzir aqui, tá? Que o certo seria provar que não faz parte do mesmo grupo. Como, Tiago? Fazer uma confissão de fé ou alguma coisa mostrando as práticas da igreja que são diferentes do grupo anterior que faz parte da atrocidade. O Tiago disse que seria produzindo um documento, uma confissão de fé, provando o que se crê para mostrar para as autoridades. E é exatamente isso. Esta foi a realidade daqueles nossos irmãos batistas. Então, o contexto da primeira confissão batista de 1644 surgiu dentro desse contexto. Eles precisavam provar para o mundo quem eles eram. Eles precisavam remover das costas deles toda e qualquer acusação. Nós não somos como esses anabatistas anárquicos. Nós nos sujeitamos, sim, às autoridades, mas não nos levantaremos contra eles do jeito que fizeram os anabatistas. De jeito nenhum. As nossas doutrinas, as nossas crenças, ainda que tenham certas semelhanças em alguns poucos pontos, nós não somos iguais a eles. Precisamos produzir um documento de fé. Naqueles dias, alguém maldosamente havia produzido um panfletinho de 9 páginas, o dobro do que era o comum naqueles dias, dizendo o seguinte, em 1642, ou seja, 2 anos antes da confecção ou da publicação oficial dessa confissão. O documento diz assim, um alerta, olha o título do documento, um alerta para a Inglaterra, especialmente para Londres, a famosa história dos anabatistas desvairados, e suas pregações e práticas ferozes, olha como eles são descritos. Foi o que eles fizeram lá, na Alemanha. E em um determinado momento, lá no finalzinho, diz assim, um alerta de cuidado, o que foi feito na Alemanha pelos anabatistas pode muito bem se repetir em Londres, se essas pessoas puderem espalhar as suas doutrinas. Olha a calúnia que foi levantada contra eles. E por causa disso, eles fizeram então a primeira confissão de fé de Londres. Então hoje nós vamos falar sobre a confissão de fé batista, as 2 principais confissões que nós temos. E eu pergunto, e eu quero a interação de vocês agora, na sua opinião, qual é a importância de ser confessional? Porque nossa igreja é uma igreja confessional e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Qual que é a importância? Tem importância ser confessional? No seu ponto de vista, o microfone vai rodar aí para vocês. No seu ponto de vista, levanta a mão e diga para mim por que é importante ser confessional, ou seja, ter uma confissão de fé. Porque, como vocês vão perceber, os batistas sempre foram confessionais, desde os seus primórdios. Então, se desde os seus primórdios eles sempre foram confessionais, qual é a importância de ser confessional? Quem pode dar aí um pitaco? Candião. Então, a importância de ser confessional é a identidade da igreja. Como se fosse na placa, mostrar o que ela crê, para não vir outros ensinamentos de fora ou alguém de fora com uma ideia diferente
do que a que a gente já crê e pratica. Então, nesse caso, servia como proteção também. Alguém mais? Quem mais quer que eu chame pelo nome? O Sérgio quer falar. Já vai pensando aí para você erguer a mão. Um resumo seria a questão da transparência. Né? Sendo confessional, seria transparente. Todos saberiam, né, o que seguia a igreja. Sim. Então, a transparência seria... E até entraria no mesmo contexto deles aqui, né? Evitaria também a calúnia com relação ao que cremos, né? Alguém mais? Alguém quer dar mais uma sugestão? Não? Pode falar, gente. Aqui é tudo tranquilo. Ô, Paulão. É diferente uma igreja ter uma confissão de fé e ser confessional. Ter uma confissão de fé é só um documento, na verdade. A igreja tem um documento e aquilo é usado só para consulta. Agora, ser confessional, parece ter uma como fala? Redundância, mas ser confessional é você confessar aquilo que realmente a igreja crê, entendeu? Não é só meter um documento, mas aquilo vai realmente fazer parte da igreja, né? Fazer parte da fé cristã, é isso. Eu acho que o Paulão leu a apostila, né? Ali. Depois nós vamos falar disso, sobre como nós nos portamos diante de uma confissão, tá? E é exatamente isso, de forma passiva ou de forma ativa. Mais alguém? Mais alguém? Pastor Carlos? Não, só para confirmar isso tudo aí, redunda na questão da identificação ou declaração de uma doutrina ortodoxa. Então, você fala, nós estamos nessa direção. Às vezes alguém até fala, mas o que é a Igreja Batista Reformada? Alguns não entendem, né? Mas quando alguém olha e vê, essa igreja ela é confessional, então entende que é nessa direção. Alguns não tem, como aconteceu uma vez, aquele senhor lá de Narita, perguntando se era a mesma igreja que ele conhecia, que agora reformou, né? Porque passou por uma reforma. Passaram uma pintura dela lá. Falei, não, nada a ver com isso. Então, mas aqueles que entendem vão falar, opa, é uma igreja que tem uma doutrina ortodoxa. Uhum. Então, tudo isso que vocês falaram, eu concordo com tudo isso que vocês colocaram. De fato, ela serve para a nossa identificação, ela serve para a nossa proteção, ela serve para conduzir e guiar a igreja. Sabe como é que funciona a confissão de fé dentro de uma hierarquia de autoridades? Primeiro nós temos, isso aqui eu aprendi na aula lá com o Marcos Paixão, eu vou pegar emprestado dele. Primeiro nós temos os catecismos, que estão aqui embaixo. Esses catecismos eles estão sujeitos às confissões, então eles são filhos das confissões, e as confissões estão sujeitas às Sagradas Escrituras. Essa é a hierarquia. Então, a confissão, apesar que muitas pessoas torcem o nariz para uma confissão, falam, não, nós não precisamos de uma confissão, nós só temos a Bíblia como a nossa regra, sola Escritura. Nós vimos que logo de cara o sola Escritura sozinho, somente o sola Escritura, nós vimos que isso trouxe muitos problemas já nos primórdios da Reforma, as confusões que trouxeram. Por isso nós defendemos a total Escritura, a total Escritura. Por isso a nossa interpretação parte do todo, do total. E as confissões, você vai perceber que ela trabalha com profundidade em cima de texto bíblico. Então, quando você lê, não sei se você já leu ela, se você já viu, você está com ela aí na sua apostila, pode ver, é uma frasezinha de nada, vem um versículo, um númerozinho que é um versículo bíblico. Uma frasezinha de nada, um versículo bíblico. Uma frasezinha de nada, um versículo bíblico. Ela é saturada de provas bíblicas, porque é pela Bíblia que se prova. A nossa confissão, ela tem que ser uma confissão que sai das Sagradas Escrituras. E então, depois, para ajudar você a fixar isso, foi produzido os catecismos, tá? Então, essa é a ideia. Mas eu quero falar um pouquinho depois eu vou trazer o ponto de vista aqui desse material aqui. Não, abre aí, né? Pega esse material aqui, vamos ler. Lá na primeira página. Ele traz um ponto importante que ninguém tocou, né? Tudo o que vocês falaram, de fato, é verídico, está correto. Mas ele traz um ponto bem interessante. E na primeira página aí já diz o seguinte: a unidade sem verdade é antes uma conspiração. Então, unidade sem verdade é antes uma conspiração.
A ideia que ele apresenta aqui é que as confissões de fé também têm como objetivo produzir uma unidade. Um consentimento mútuo entre irmãos que professam a mesma fé. Unir aqueles irmãos, fazendo com que esse grupo unido seja distinto de outros grupos. Então, uma confissão de fé, ela trabalha muito na unidade da igreja local e na unidade das igrejas que são outras denominações, né? Que são frutos dessa mesma denominação. Ela trabalha na unidade, por quê? Eu não sei se você já participou de uma igreja assim, mas eu já. Aqui no Japão é muito comum isso. Igrejas em que pessoas vêm de todos os lugares, de todas as denominações e acabam se juntando para formar uma igreja. Então, o João crê em A, o Zequinha crê em B, cada um crê numa coisa, aquela salada mista de doutrina, e todos são líderes, mas cada um vai para um lado. Cada um defende uma coisa. É horrível. É horrível porque o pastor, quando ele vai pregar, o que ele tem que fazer? Malabarismo. Ele tem que ficar na superficialidade, porque ele não pode pregar nada, porque se ele ia pregar algo, ele desagrada a metade. Se ele pregar ao contrário disso, a outra metade vai ficar triste. Então ele fica lá fazendo malabarismo na frente e a pregação tende a ser aquelas pregações somente moralistas, para agradar todo mundo, porque não dá. Então uma igreja assim não é uma igreja unida, é uma conspiração de irmãos tentando um ali sobrepor o posicionamento sobre o outro. Então cria-se grupos, os grupos mais carismáticos por um lado, os grupos que gostam mais de estudo bíblico por outro lado. E assim a igreja ela é subdividida em grupos. Por quê? Porque não caminham para a mesma direção. Não confessam a mesma fé. Então uma confissão de fé, principalmente para a igreja no Japão, que é essa realidade, que vem cada um de uma parte do Brasil, de uma denominação, a confissão de fé ela é importante para fazer isso, para colocar todo mundo na mesma direção, para gerar uma unidade. Então, na apostila de vocês aí, um batista chamado Nehemiah Cox, é muito importante esse nome para nós, ele diz o seguinte: não pode haver paz sem a verdade do Evangelho, nem comunhão dos santos sem um acordo de princípios fundamentais da religião cristã. Traduzindo, confissão, documento. Nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos e identificar aqueles que causam divisões entre nós por meio de suas novas doutrinas contrárias a isso e evitá-los. Esse é um dos propósitos da confissão de fé. Unir o grupo, trazer união para o grupo e proteger o grupo de eventuais ataques de liberais que venham a minar a doutrina da igreja. Ter uma confissão de fé é importante por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. Esse grupo que está aqui hoje pode, assim, vamos falar que nós somos totalmente confessionais e conhecemos de cabo a rabo a confissão de fé, somos protetores, guardiões da nossa fé aqui, defensores, mas você não é eterno, você não vai viver aqui a vida toda no Japão. Um dia nós vamos morrer. Outras pessoas caminharão e conduzirão essa igreja, não tendo uma confessionalidade. Não que ela garanta que isso não vai acontecer, porque a história mostra que mesmo com confissão de fé, e a Igreja Batista hoje é uma grande prova disso, porque a Igreja Batista hoje, na sua grande maioria, não é confessional. Mas é uma forma de você proteger a igreja, é uma forma de você ter um documento para você lutar contra esses hereges. Que aprendamos com a nossa própria história. Homens no passado lutaram até a morte para não deixar de ser confessional. Vai ver a história de Spurgeon. Mas, infelizmente, os liberais tomaram conta no final do século XVIII, século XIX, e a Igreja Batista se tornou, na sua grande maioria, os seus seminários foram afundados no liberalismo e hoje confissão é algo velho do passado que os batistas pouco se importam, a sua grande maioria. Mas tem surgido um movimento hoje que tem trazido ânimo para as denominações batistas. É o retorno da sua confessionalidade. Parece-me que eles estão despertando.
E eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento, de estar dentro desse movimento, porque é um movimento para cima, é um movimento que está trazendo novamente a ortodoxia, uma unificação entre as igrejas batistas particulares novamente. Então é uma notícia um tanto quanto otimista para todos nós. Confissão de fé é necessária, não pode haver unidade significativa sem acordo doutrinal e compromisso. E a própria Escritura nos ordena a reter firmemente e guardar o corpo das verdades. Veja o que Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Tá? É lógico que o autor de Hebreus não está falando da confissão de fé batista, nem de Westminster, nenhuma dessa. Mas, como eu disse, essas confissões, elas são... Quando você confessa uma dessas confissões, na verdade você está confessando as Sagradas Escrituras. A única diferença é que esse grupo, essas confissões, ela apenas organizou para você de uma forma mais didática a sua fé. Tá? Então é importante que nós retenhamos firme. Retenha com você. Guarde com você. E confesse, tá? Como o próprio autor diz aqui, infelizmente, hoje você tem que explicar o que é ser confessional e ter uma confissão. São duas coisas que você não precisaria explicar. Como Paulão disse, não precisaria explicar, mas hoje você tem que explicar, porque é um retorno às confissões. O microfone para ele. Mas eu acho interessante essa questão também, até que você falou de explicar o que é ser confessional ou não, porque não sei se alguém aqui é assim também, mas eu que vim de igreja católica, quando eu era criança, assim, eu ia muito na igreja católica, minha mãe, então, assim, quando é confessional, já se remete assim, vai ter um confessionário ali, que a gente vai lá e vai se confessar com o pastor, vai pedir perdão, vai falar os nossos pecados e tal. Então, eu acho interessante também essa questão de explicar, né, não só qual a importância, mas o que é ser, e aí realmente falando o que é, você já vai entender aquilo que não é. Porque eu a primeira vez, quando eu ouvi essa palavra, né, aquela vez que a gente conversou, eu já me remeti a isso. O que é ser confessional? Vai ter um confessionário agora aí e tal. Pastor Carlos vai ficar na salinha lá. Pois não, meu filho, confessa os pecados. E também, puxando um gancho nisso, a própria palavra catecismo traz arrepio para algumas pessoas, porque cheira a catolicismo, né? A gente fala, que catecismo? Nossa igreja tem catecismo? Sua igreja é católica? A Silvana está rindo ali. Sua igreja é católica? Como assim? Mas saiba que o catecismo foi pela primeira vez elaborado pelos protestantes. Não tem nada a ver com católicos. Os católicos depois, na Contra-Reforma, que acabaram depois adotando o catecismo. Mas é fruto do protestantismo. Para quê? Para ajudar os seus entes queridos, os seus familiares a cultuar em casa, cultuar em grupos, né? Cultuar na igreja. Então, não tem nada disso. A confissão, ela é documento histórico vindo da Reforma. Desde os primórdios, você vai perceber que eles se preocuparam em produzir documentos, e graças a Deus que eles produziram esses documentos. Porque mesmo com esses documentos escritos, olha a igreja onde está. Olha a sua volta. Imagine se não tivesse nada escrito. Onde é que nós chegaríamos? Onde estaríamos hoje? Então, é muito importante esses documentos, porque eles nos mantêm no trilho. Uma vez eu fiz a apresentação para vocês, eu mostrei aquela parede, né, que é a confissão, os credos, né, e aqui a Bíblia, e saem nas interpretações. Então, as setas vão batendo nessas paredes chamadas confissões e credos, não deixando que isso extrapole, que saia desses limites. Já igrejas que não têm isso aqui, pronto, fica a criatividade do pastor em pregar o que ele quer, ensinar o que ele quer. E isso a gente tem que evitar. Infelizmente, isso está muito popular, né? Isso acontece muito hoje em dia. Mas tem duas maneiras de nós nos portarmos diante de uma confissão. Tá ok, nós temos ela aqui, nós nos denominamos confessionais, temos essa aqui não, e nós usamos a outra. Mas nós podemos nos portar diante de uma confissão de forma ativa ou de forma passiva. Como que seria isso? Como é que é de forma ativa? Isso aí está na segunda página, aí, Praticando a Fé, da sua apostila. Se você quiser me acompanhar, está aí. Enquanto os padrões de subscrição são uma questão de sabedoria e dignos de discussão, há uma questão mais fundamental que deve ser abordada. A confissão de fé pode ser tratada ativa ou passivamente. Ativamente, como é que é isso?
Ativamente, alguém que confessa a fé, ou seja, alguém que confessa diante de Deus, dos irmãos, do mundo, que certas coisas são verdadeiras, tá? Através desse documento, você está confessando diante de Deus que você crê que isso aqui é verdade, que você está confessando diante da igreja, diante do mundo, que certas coisas aqui então são verdades. Essa é a forma ativa de você confessar. Passivamente, quando alguém usa uma confissão de fé apenas como documento de referência, usa como um conjunto de diretrizes, ou seja, algo para você consultar. Nesse segundo caso, não há uma expectativa de que se confesse necessariamente que essas coisas sejam verdade, porque não se está confessando a fé nesse caso. Então, até sugere que você deveria mudar o nome disso. Poderia ser um material de consulta para você, mas isso não é a confissão, porque o que se confessa, o que está escrito aqui, tem que estar intimamente ligado com o que você é na prática. Então, se você só usar a confissão de fé para consulta, então não se está confessando necessariamente aquilo que está ali. Ainda que não seja errado você investigar a confissão, consultá-la, nós devemos fazer isso. Tanto é que a igreja nos Estados Unidos, quando foi lá para o Novo Mundo, os batistas foram para o Novo Mundo, logo lá na Filadélfia houve uma grande controvérsia que eles fizeram. Consultaram o estandarte, o baluarte da verdade, que é o estandarte da fé deles, a Confissão de Fé de Londres, de 1689, e ali eles afixaram essa confissão como a confissão deles e ficou conhecida como Confissão da Filadélfia. Fizeram uma consulta. Não tem problema, nós devemos consultar, porque você não consegue decorar tudo. Mas a nossa maneira de nos portar é de forma ativa. Ela tem que estar intimamente ligada com aquilo que de fato nós confessamos. Tem que fazer aquilo que nós lemos entrar na nossa mente e descer no nosso coração. De forma que vai chegar um tempo que você não vai precisar nem consultar. Quando eu falo para você, por favor, me exponha o que você pensa do Evangelho. Você, peraí, vou consultar a Bíblia, o que eu penso. Não. É algo natural que sai de você. Você não precisa de uma consulta, você simplesmente professa aquilo. Mas para você chegar a esse nível, demorou um tempo. Você teve que mastigar, teve que ler, até que aquilo realmente se tornou a sua confissão de fé. Lá no fundo do microfone pro... Não, vai recaptar a voz. Espera aí, tá chegando já. Tá gravando. É importante dizer que quando a gente fala só escritura, vai ter muita gente que vai concordar, né? Mas quando parte para a confissão, aí alguns discordam, tudo, mas o importante é dizer o seguinte, que eu dou um exemplo fora da Bíblia, assim, que a palavra ela é absoluta, né? A interpretação que ela é relativa. Então, eu estava falando outra vez com um colega sobre o tomaré, né? Tomaré é pare e pronto. Só que o outro pode interpretar, depende. Né? Depende. Então, por isso que existem os léxicos, os axiomáticos aí tudo, né? Para dar a interpretação da palavra em si. E é por isso que a importância da confissão, né? Para você dar o valor da palavra e o significado certo da palavra, né? Porque você dizer somente sola escritura, os próprios anabatistas aceitaram isso, mas eles rejeitaram todos os documentos que vieram antes, né? Uhum. Os concílios, os sinos, eles rejeitaram todos eles, né? Obrigado. O tota escritura, que é aquilo que a gente deve adotar, né? Não só o sola escritura, né? A totalidade das Sagradas Escrituras. Bem, meia hora. Então, em 1644, vou dar uma resumida aqui, porque senão a gente não consegue terminar. Em 1644, os batistas, eles sentaram para compor a sua primeira confissão de fé. Eles queriam, com esse documento, mostrar ao mundo, olha que nós cremos. Parem de nos acusar de ser anabatistas, nós não somos anárquicos, por favor. Quer saber o que eu creio, que nós cremos sobre Deus? Aqui está o nosso documento. Quer saber o que nós pensamos a respeito das autoridades? Está aqui no nosso documento. Então, eles produziram essa confissão de fé para remover deles essas aspersões de acusações que caíam sobre os ombros deles. Eles queriam mostrar para o mundo, peraí, está aqui meu documento. Olha o que nós cremos. Não somos como esses anabatistas. Nós temos uma confissão.
E até essa confissão, e que é interessante, que ela antecedeu a confissão de fé de Westminster em 2 anos. A confissão de fé de Westminster é de 1646, então ela veio primeiro que a confissão de fé de Westminster. Por quê? Porque era uma confissão pontual, era uma confissão urgente. E por causa disso, essa não é uma confissão muito robusta, é uma confissão rápida, urgente, com um objetivo pontual. Qual era o objetivo? O objetivo principal era mostrar que eles não eram anabatistas. Era esse o objetivo. Por isso, depois, mais tarde, em 1689, os batistas fizeram a sua segunda confissão de fé londrina. Agora sim, uma confissão robusta. Uma confissão mais abrangente. Mas nós vamos falar dela daqui a pouco. Então, você pode pegar seu material aí, nessa parte, Confessando a Fé, 1644, 1689, e pode me acompanhar na leitura. Na segunda página, página número 5, o segundo parágrafo diz assim: um dos principais objetivos ao publicar sua confissão de fé de 1644 era repudiar os laços com os anabatistas. Então, guarde isso na sua mente. Aí eles escreveram o seguinte, veja uma citação que eles colocaram logo no preâmbulo da confissão. Não duvidamos de que isso parecerá estranho a muitos homens que, tal como somos frequentemente denominados sob calúnia e acusações de sermos hereges e semeadores de divisões, presumíssemos afigurar-nos publicamente como temos feito. Nada mais triste para o observador que amargas acusações sejam lançadas, não apenas pelo mundo, que não conhece a Deus, mas também por aqueles que se julgam muito injustiçados, caso não sejam vistos como as principais dignidades da Igreja de Deus e guardiões da cidade, acusando-nos. Olha as acusações que eles relatam aqui que eles receberam, os batistas particulares, acusando-nos de defensores do livre-arbítrio. Então, tudo que está escrito aqui nessa confissão, eles estão tentando, página 5, da Confessando a Fé de 1644 e 1689, tá? Vocês não têm essa apostila? Mentira. Bom, você pega com o David lá, que o David tem. Tá bom. Desculpa aí, tá? Achei que vocês tinham ela, tá? Mas pode pegar com o David depois. Tem uma só? O David vai produzir mais. Pede para ele, por favor, que ele faz isso com muito carinho, tá? Então, acusando-nos de defensores do livre-arbítrio. Olha o que eles estão se defendendo. Ei, nós não cremos nisso, não. Nós não cremos nisso, não. Aí, bem distinto do que a gente vê por aí hoje, né? Da possibilidade de decair da graça. Então, as acusações eram que vocês, batistas, aí creem no livre-arbítrio. Eu falo, não, de jeito nenhum. Não cremos nisso, não. Da possibilidade de decair da graça, não cremos nisso, não. De negar o pecado original. Eles falam, não, nós não cremos nisso, não. Nós cremos no pecado original. De desacato às magistraturas, aquilo que foi feito pelos anabatistas lá em Münster. De desacato, de rebeldia, de desordem. Desobedecendo às leis pessoalmente ou no pagamento de tributos, e de agirmos impropriamente na dispensação da ordenança do batismo. O que seria isso aqui? Que acusações é essa aqui com relação às ordenanças do batismo? Eles eram acusados de batizar por imersão por uma razão. Eles batizavam por imersão e eles recebiam acusações naqueles dias, dizendo que nos batismos eles iam nus, e até algumas irmãs saíam grávidas. Essas eram acusações feitas com eles. Aí você vai ver que na própria confissão de fé, eles escrevem algo assim, quer ver? Olha aí o artigo 40, o artigo mais longo da confissão de fé. A direção e a maneira de dispensar esta ordenança é sobre o batismo que está falando. Que as Escrituras sustentam como afundar ou mergulhar todo o corpo debaixo da água. Sendo um sinal, deve corresponder ao que significa,
quais sejam, primeiro, a lavagem da alma, toda no sangue de Cristo. Segundo, o interesse que os santos têm na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Terceiro, juntamente com uma confirmação da nossa fé, que assim como o corpo foi sepultado sob a água e ressuscitou novamente, certamente os corpos dos santos serão ressuscitados pelo poder de Cristo no dia da ressurreição, para reinarem com Cristo. A palavra baptizo significa imergir na água. Olha só, ainda assim, com roupas convenientes, tanto para o batizador como para o batizado, com toda a modéstia. Eles tiveram que colocar isso. O que ele está tentando ensinar? Não, então nós temos uma roupa sacra para o batismo, aquela manto lá branco, que parece tudo um pai de santo. É isso que está defendendo? Não. Simplesmente está removendo as acusações, ninguém vai pelado lá não. O batizador e o batizando é com roupa, e é uma roupa com modéstia. Então, tirem dessa ideia de vocês. Então, percebe que era uma confissão urgente, que precisava remover um monte de acusações sobre eles. E ela funcionou muito bem. Ela funcionou muito bem para esse propósito. Mas depois, houve uma outra necessidade. E dessa outra necessidade, então, surgiu a outra confissão. Mas, confissão de fé, como eu sempre disse, os batistas sempre foram confessionais. Lembra que nós vimos que surgiu 2 grupos distintos de batistas, os batistas gerais e os particulares? Pois é. John Smith também fez uma declaração de fé em 20 artigos. Mas veja um pouco do que aquele homem, aquele louco homem, produziu. E diz o seguinte, olha o artigo 5. Nós cremos com o coração e com a boca confessamos que não há pecado original. Lembra que na confissão de Batista, de 44, um dos objetivos foi mostrar que eles creem sim no pecado original. Agora, John Smith diz, não há pecado original. Literalmente, nenhum pecado de origem ou descendência, mas todo pecado real é voluntário, isto é, uma palavra, uma ação, um plano contra a lei de Deus. Portanto, os infantes estão sem pecado. Olha o que defendeu John Smith. Totalmente contrário ao que a Sagrada Escritura nos ensina. Mas o artigo 10 diz assim, nós cremos com o coração e com a boca confessamos que a justificação do homem perante o tribunal divino, que é o trono da justiça de Deus e misericórdia, consiste em parte na imputação da justiça de Cristo. Preste atenção. E em parte na justiça inerente nos próprios santos. Então ele cria uma salvação sinergista que dependia do homem e dependia de Deus. Tá? Em parte a justiça que vem de Deus e em parte a justiça inerente no homem. Isso aqui foi refutado lá por Agostinho de Hipona, lá no 4º século, lá, contra o Pelágio. Tá? Isso é uma grande e terrível heresia. Então eles também tiveram essa confissãozinha de fé deles ali, por isso que são rejeitados pelos batistas particulares afora. Bom, mas vamos correr, porque o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Vocês pensaram isso na hora que eu falei, eu tenho certeza disso. Vou falar rapidamente sobre a Confissão de Fé de 1689. Como nós sabemos, em 1646 surgiu aquela que é o documento mais importante da fé reformada. Aquela preciosidade de documento chamado Confissão de Fé de Westminster. Então, depois que esse documento foi produzido, eu vou abrir um parênteses aqui, infelizmente, nos dias de hoje você fala assim, os batistas e os presbiterianos ficam brigando aí, não, essa é a nossa confissão, essa é a nossa, tal. Mas naqueles dias não havia essa besteira, não. Os batistas chamavam a confissão de fé de Westminster de a nossa confissão. Os catecismos lá de trás, os credos, os nossos credos, não tinha essa, eles não brigavam por causa disso. Tanto é que você vai perceber que a Confissão Batista de 1689 é o quê? É a Confissão de Westminster com alguns ajustes. Por quê? Porque aquele se tornou o documento oficial e o mais importante, o mais robusto. A primeira Confissão Batista de 1644, ela tinha uma linguagem um pouco rígida, um pouco ríspida, truncada, porque ela foi escrita com urgência, num tempo diferente.
Já quando saiu a Confissão de Fé de Westminster, era uma confissão bem detalhada, com pontos e subpontos. E logo depois, nós vamos perceber que em Savoy, ali, alguns da denominação chamada congregacional também pegaram a Confissão de Fé de Westminster. O que eles fizeram? Fizeram a sua confissão, a Declaração de Savoy, ou a Confissão de Savoy, que é a Confissão de Westminster com algumas alterações, principalmente na parte de governo da igreja, na parte de eclesiologia. E depois, em 1689, se conclui, não começou em 89, começou em 77, mas ela foi produzida em 89, a Confissão de Fé Batista, que é composta em cima das alterações que a Confissão de Savoy fez. Então você vai perceber que a parte de governo da igreja da Batista e da Confissão de Savoy, dos congregacionais, são semelhantes. Tá? Então eles se debruçaram. Aí você vê na internet, às vezes, uma maldade que as pessoas fazem, né? Eu vi uma figurinha que um pastor presbiteriano postou um tempo atrás, uma pessoa sentada na classe, assim, escrevendo, está escrito Confissão de Fé de Westminster, e atrás um cara olhando lá e copiando lá, Confissão de Fé Batista. Mas isso foi um atentado, algo pejorativo para nos acusar de copiar, de não termos criatividade ou algo assim. Mas, na verdade, quando eles fizeram isso, eles fizeram para quê? Eles olharam para aquele documento e eles falaram, uau, nós concordamos com isso. Eles fizeram esse documento, a confissão deles, para mostrar que eles estavam andando na mesma direção. Sim, há diferenças. Há algumas diferenças, vocês vão perceber que há, sim, algumas diferenças, mas elas são mínimas com relação ao que é o grande centro da doutrina por detrás dessas confissões. Então, eles, de propósito, para a gente correr e terminar aqui, de propósito, eles confeccionaram essa confissão para mostrar identidade com aquele grupo. Aquele grupo passou a ser considerado um grupo ortodoxo, um grupo que tinha aquela confissão maravilhosa. E aqueles batistas falaram, não, nossa confissão de 1644, conforme eles mesmos escreveram, ela foi útil para o seu propósito e se cumpriu esse propósito. E hoje em dia ela está escassa. Convém que nós, então, adotemos esse novo documento, Confissão de Fé Batista de 1689, que foi publicada nesse dia. Então, era uma ideia de conformidade com aquele documento precioso que foi produzido. Sim, mantendo as suas distinções, tanto é que a Confissão de Fé Batista, quando ela vai tratar da eclesiologia, nisso ela é totalmente distinta da Confissão de Fé de Westminster. Um dos distintivos dos batistas é a sua parte eclesiológica, então é bem distinto. E também os nossos irmãos lá de Savoy, eles também tiveram a sua distinção e nós nos aproximamos mais de Savoy, da Declaração de Savoy ainda, do que da Confissão de Fé de Westminster. Tem muita coisa para falar em pouco tempo. O que eu faço? Não sei o que eu faço. Será? Calma aí, eu vou tentar pensar aqui. Tenho 5 minutos para resumir o que eu tenho para dizer. O Cristiano já entregou para vocês o documento, tá? Bom? Vocês pegaram? Então olha ele aí, vamos terminar com ele, então. Vamos dar uma pensada na estrutura de forma bem rápida aqui, eu vou correr, mas o documento está nas suas mãos, depois você tem a oportunidade de ler isso com calma. A Confissão de Fé de Londres, de 1644, portanto, a primeira confissão, ela teve como base principalmente um documento chamado True Confession, que foi produzida para aqueles irmãos separatistas que foram para a Holanda. Lembra do Francis Johnson? Vocês devem lembrar desse nome, nós falamos dele 2 vezes. Então, esse grupo aqui, lá na Holanda, produziu True Confession, que era a principal confissão de fé que existia, uma das principais naquele tempo. Então, a de 1644 foi composta em cima desse e de outro documento. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela foi composta em cima principalmente da Confissão de Fé de Westminster.
usando a terminologia da Confissão de Fé Batista de 1644 e se apropriando da Confissão de Savoy também, no que diz respeito à sua eclesiologia. Então, a Confissão de Fé, a última nossa, que é a mais importante, ela é escrita em cima desses documentos de fé que eram importantes. Então, não era ideia deles, não era invenção deles, eles, de fato, estavam se utilizando desses importantes documentos, porque eles queriam provar que eles não eram hereges. Como é que você prova que você não é herege? Usando documentos que são de verdade, que são verdadeiros. Então, por isso que eles fizeram isso. Mas vamos ver a estrutura. A estrutura da Confissão de Fé de 1644, ela é desenvolvida segundo os padrões gerais, outros artigos de fé conhecidos na Europa como a True Confession, a confissão verdadeira. Já a Confissão de Fé, como eu disse, ela se usou da Confissão de Westminster, a Declaração de Savoy e da Confissão de Fé de 1644. A organização da confissão, da primeira confissão, ela é organizada em 52 artigos. Diferente da Confissão de Fé Batista de 1689, ela não está classificada com títulos e temas. Então, ela não tem título e tema, ela só tem os números dos artigos, você vai aí se virando para encontrar. Já a outra confissão, não. A outra confissão, ela tem 32 capítulos, contendo 160 parágrafos, ou seja, ela é bem robusta e ela é organizada por temas teológicos. São capítulos longos, compostos por vários parágrafos, então ela é bem profunda nisso. Clareza. Com relação à clareza, a redação da primeira confissão ela é truncada, com linguagem difícil, um fluxo de pensamento difícil de acompanhar. Até porque não é dividido, não tem esses subtítulos que eu falei. Já a outra confissão, a de 89, ela é uma redação bem elaborada, excelente fluxo de pensamento seguindo. É interessante que ela segue uma ordem sistemática, a ordem que você vai encontrar nos livros de teologia sistemática. Começa com a Bíblia, Deus e assim o homem, pecado. Então é bem interessante isso. Olha o desenvolvimento teológico dela. Campo da teologia desenvolvidos na de 44. Eclesiologia, 15 artigos, né, que ela produziu. Cristologia, 14. Soteriologia, 13. E Doutrina de Deus, 9. Agora, já na outra, que estava enfrentando vários problemas por causa dos remonstrantes, a soteriologia ganhou 9 capítulos, a eclesiologia 7, a doutrina de Deus 7 e a antropologia 4. Então elas foram arranjadas de maneira distinta, porque para atender uma necessidade no seu tempo. Posição teológica delas, elas são iguais. Muitos acusam os batistas e falam, olha, vocês fizeram a primeira confissão, vocês erraram, na segunda vocês acertaram. Não, para eles não. Eles simplesmente acharam que era necessário uma outra confissão, mas os próprios batistas que compunham, pelo menos alguns dos signatários da primeira confissão de fé, foram também os mesmos que subscreveram, foram signatários da segunda confissão de fé também, alguns que estavam vivos. Então, ambas as confissões têm uma teologia calvinista, pactual e credo-batista, que é a marca teológica dos batistas, tá? E eu encerro por aqui, para que a gente se prepare para o culto logo mais, tá? Desculpa o balde de informação, é muita informação realmente, mas é história, a história geralmente é assim. Quer orar para encerrar? Ixi. Pergunta que eu respondo na próxima semana. Você falou mais de uma vez aí que era pactual, tanto a de 1644 quanto 1689. Quando que também começam a se dividir, né? Começam já a entrar para o dispensacionalismo? Que hoje nós sabemos que muitos já não gostam, né, do pactualismo, né? Na verdade, assim, não sei se a teologia pactual batista, ela é uma doutrina que foi praticamente jogada para escanteio, né, pelos batistas. Quando o liberalismo teológico entrou para os Estados Unidos, principalmente, hoje, graças a Deus, Albert Mohler, que é um dos nomes mais importantes batistas, que assumiu a Faculdade Batista, lá o Seminário Batista do Sul, ele tem resgatado bastante isso nos Estados Unidos. E isso tem novamente ressurgido. Nunca se ouvia falar no passado de federalismo batista. Talvez você nunca ouviu falar disso, tá? Mas essa era uma doutrina que já era defendida por eles desde o começo. A confissão de fé,
batista de 64, de 44 e de 69, ela é composta sobre o pilar dessa posição, do aliancismo, tá? Aí tem as suas diferenças, é evidente que há as suas diferenças. E a interpretação das alianças é que vai distinguir os presbiterianos dos batistas. Por que bate a criança? Você vai falar, por causa do versículo tal. Não, está errado, não é por causa do versículo tal, tal, tal. É por causa de todo um conjunto de teologia que vai levar os batistas à conclusão: não dá para batizar crianças, somos credo-batistas. E os presbiterianos vão interpretar a aliança de uma outra forma e isso vai levá-los a crer no batismo de infantes, tá? Então, por isso é essa divisão. E aí agora eu encerro mesmo, tá bom? Encerramos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer orar, por favor? Quem está com o microfone, o Cristiano, ele vai orar para a gente encerrar. Senhor Deus, nós agradecemos este momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor clareie, Senhor, sempre a nossa mente para que possamos compreender a história e compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar em todo o tempo na nossa vida, Senhor. Nós agradecemos por isso, pedimos que o Senhor abençoe logo mais o culto que teremos, onde poderemos prestar culto ao Senhor, Pai. Que o Senhor coloque no nosso coração o temor e coloque também no nosso coração a alegria de poder estar prestando culto ao Senhor neste momento. Tudo isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.